bem com vocês? Desejo a todos aí uma ótima quinta-feira, né? Uma boa tarde a todos. Trago aqui uma notícia aí de última hora aí, né? Não sei se vocês estão sabendo aí. Stephen Bannon, né? O guru da extrema direita no mundo, né? Não só do bolsonarismo, mas do Trump também. E foi preso nos Estados Unidos, né? Vou ler aqui a notícia aqui para vocês. Olha só. Stephen Bannon, guru da extrema-direita e do bolsonarismo, é preso nos Estados Unidos. Ideólogo da extrema-direita, Stephen Bannon foi preso sob acusação de fraudes eleitorais. Bannon se tornou um dos personagens de maior influência sobre o governo de Jair Bolsonaro no Brasil, né? O principal guru da extrema-direita no mundo e também do clã Bolsonaro foi preso na manhã desta quinta-feira, dia 20, após uma investigação sobre fraudes em arrecadação de recursos eleitorais, segundo anunciou o Departamento de Justiça. A campanha Nós Construímos o Muro teria arrecadado mais de 25 milhões ao todo e depois desviado recursos. Como alegado, os réus fraudaram centenas de milhares de doadores, disse a procuradora dos Estados Unidos, Andrew Strauss. Bannon se tornou um dos personagens de maior influência sobre o governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro no Brasil. Como vocês estão vendo aí, né? A influência dele não se dava só aqui no bolsonarismo aqui no Brasil, né, como também no trumpismo, né, nos Estados Unidos e na extrema direita em geral no mundo, né? Esse camarada aí influenciou em muitas eleições aí, conseguiu aí, né, com a sua tática, né, de fake news, tática de disparos ilegais de mensagens em massas com mentiras sobre opositores, né, conseguiu levar ao poder aí, né, pessoas incapacitadas, pessoas totalmente retrógradas, conservadoras ao poder, né? Porque a extrema direita, né, é, diferentemente pelo menos da esquerda, ela é uma turma, um pessoal que são negacionistas, né? São pessoas que eles cultuam a magia, cultuam, né, o dogmatismo, eles são contra a ciência, contra o conhecimento. Então, para vocês terem uma ideia, essa pessoa, ele fez com que emergisse no mundo, né, todo tipo de pessoas que são contra o conhecimento, a ciência, né, os estudos, e são a favor dos dogmatismos, né, do tudo que há de mais antigo, tudo que é mais conservador nesse nosso mundo, né? A gente, né, estamos vendo isso no nosso dia a dia, né? Uma das últimas coisas foi o que aconteceu com a menina em Recife, né? Lá na interrupção da gravidez dela, aquele monte de fanático na frente do hospital e, né, tudo baseado que nos princípios religiosos deles, né? Então, em cima dos princípios religiosos deles, eles não respeitam as individualidades, não respeitam a justiça, né? Não respeitam o que cada um quer fazer do seu corpo, não é? Aquele negócio, né? Deixa a criança nascer e se nascer depois e não for boa pessoa, a gente, né? A gente mata depois, né? Se crescer e for tranqueiro, for bandido, a gente, né? Porque eles têm esse lema também, bandido bom é bandido morto. Só que aborto eles são contra. Então aquele negócio, deixa nascer. Se não for boa pessoa, né? Não tiver bons cuidados, não tiver amparo, né? Já que o feto, né? Que iria nascer vem de uma família pobre. E aí se entrasse na vida do crime, né? Numa certa idade, né, com o passar do tempo, que né, a sociedade o elimina, né? Coloca a polícia militar para cima e que elimina essa pessoa, né? Elimina ele totalmente. Então aquele negócio, deixa nascer. Se tornar bandido, bandido bom é bandido morto. Então eles são totalmente assim contrários às coisas que eles pregam, né? Se dizem cristãos, mas de cristãos não tem absolutamente nada. Vamos lá. Prisão de Stephen Bannon é o golpe mais duro contra o bolsonarismo. Conselheiro de Trump e grande ideólogo da extrema-direita no mundo, Stephen Bannon é idolatrado pela família Bolsonaro, tendo se encontrado com Eduardo Jair Bolsonaro, além de Olavo de Carvalho, em jantares nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos, inclusive da embaixada brasileira nos Estados Unidos. Para vocês verem aí, né? Quero ver eles falarem agora que bandido bom é bandido morto para esse camarada aí, né? Quando é para os dos outros, né, principalmente de pessoas pobres, né, pessoas da periferia, negros, aí eles têm muito para falar dessa forma, né?
Segundo Lula, a prisão de Steven Bannon é importante para a democracia. Ex-presidente Lula declarou que faz muito bem para a democracia a prisão de Steven Bannon. Para ele, o conselheiro de Trump merece ser tirado da política porque representa o mal. Lula também disse que espera um destino, um destino aí, né, que essa pessoa, né, cumpra, né, né, ela pague por todos os crimes que ela tem, né, que ela cometeu, né. Um dos crimes desse camarada, desse sujeito, é ter levado aí, né, ao posto de presidente aqui, tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em alguns outros países, pessoas totalmente contrárias, né, aos direitos humanos, contrárias às individualidades, né, aos direitos civis, à democracia, né, pessoas que esgarçam a nossa república, destroem nossa reputação, destrói todas as nossas instituições, né, deixa a nossa imagem lá fora deteriorada, né, como é o caso aqui do Brasil, né, pessoas que eles negam a ciência totalmente e fazem apologia aí a remédios, né, remédios que segundo eles curam, né, mas não tem eficácia comprovada, mas também não tem eficácia que não cura, né, então esse tipo de pessoa é o que nos governa, né, não tem coerência no que diz, né, não se baseia em cima de dados científicos, e estamos aí sendo governados por essas pessoas, né. Vamos lá. Aécio adere ao Bolsonaro e causa racha no PSDB. Começa a aproximação da base parlamentar aecista com a base do governo Jair Bolsonaro. Cargos estão em negociação. Deputado tucano Celso Sabino pode se tornar líder da maioria na Câmara. Movimentação pode rachar o PSDB, né? Já era de se esperar, né, que o que tem de pior vai para o lado do pior. O presidente da República que se elegeu com um discurso de combate à corrupção, acabou, né, fritando todos os seus ministros que eram um símbolo desse, né, desse combate à corrupção, pelo menos em tese, que, né, a gente sabe o que o Moro fez, né, que Moro é um bandido, porém começou a se alinhar com o Centrão, né, o presidente começou a se alinhar com o Centrão e agora com essa base aí aecista, né, prevendo aí talvez um futuro provável aí, né, processo de impeachment. Então já vai costurando suas amarras aí, seus acordos, para evitar aí um processo de impeachment, né, para que ele tenha pelo menos aí 1/3 dos deputados a favor dele e que vote contrário ao processo de impeachment dele, né. Crimes é o que não faltam, já passou da conta demais, até demais, né. A Dilma, por algumas, né, por pedalada que eles dizem, pedaladas fiscais, colocaram impeachment na mulher, né, na ex-presidente e colocaram para fora, né. Coisas que qualquer governante, seja presidente da república ou seja governadores de estado, né, até prefeituras, eles fazem isso muito, até nós mesmos que temos nosso comércio, nós fazemos esse tipo de situação, tira dinheiro, por exemplo, né, de alguns produtos que você vende, paga o aluguel, porque o aluguel às vezes está chegando, já está próximo de vencer, e aí depois quando vai entrando dinheiro de outras coisas, principalmente aqui no meu comércio, que é uma academia, vai entrando aí as mensalidades, eu acabo cobrindo depois o suplemento depois, né? Mas não, né? Eles acharam que isso era crime, para que, né, imputasse aí na presidente aí e colocasse para fora, e foram isso que fizeram, né? A gente lembra muito bem do áudio do Romero Jucá, né? Um grande pacto nacional com o Supremo com tudo, e foi o que aconteceu, né? E aí foram os que levaram o presidente Jair Bolsonaro ao cargo mais alto do país, né? E agora eles reclamam, né? Reclamam aí da extrema direita, do extremo, dizem que não pode ter polarização, é eles que levaram essa pessoa até o poder, certo? Desemprego dispara e sobe mais de 20% entre maio e julho, aponta IBGE. A pandemia do coronavírus e a crise econômica que o Brasil enfrenta fizeram o número de desempregados disparar no país, atingindo 20,9% entre maio e julho, segundo o IBGE. Era de se esperar, não só pela questão da pandemia, porque teve a pandemia, mas também aumentaram também alguns outros postos de trabalho, né? Tem o pessoal que estão trabalhando em home office, né? As pessoas das entregas, tudo bem que num serviço totalmente precarizado, não é? Teve alguns outros segmentos aí também que teve alta demanda aí, né, de produção de insumos, essas coisas.
mas a alta desse desemprego também, tal, de qualquer forma, se daria, porque o país ele não tem um plano, né, de desenvolvimento, de criação de frentes de trabalho, não tem obras de infraestrutura. O presidente agora, contrariamente ao mercado financeiro, né, aquela turminha que andaram abandonando aí o Ministério da Economia, ele ainda está pensando agora, né, até com o apoio de alguns generais e com a ideia de alguns generais que já não é de hoje, né, que só que não fizeram antes por causa do Guedes, eles estão querendo fazer aí algumas obras, né? Estão querendo pegar algum dinheiro aí para fazer algumas obras, né? Aumentar lá os beneficiários do Bolsa Família, só que trocando o nome para Renda Brasil, né? E com essas obras que ele, né, vem a fazer e esse Renda Brasil, ele manter sua popularidade ou talvez aumentá-la para que se consiga em 2022 sua reeleição, né? Agora, o entrave que ele está tendo pela frente, que ele está tendo que enfrentar, é o teto de gastos que foi aprovado no governo do Michel Temer, né? E isso que está tendo, né, um grande problema, porque os rentistas, né, as pessoas que vivem aí dos juros, né, de dívida, né, de títulos de dívida, essas pessoas que vivem no mercado financeiro, eles estão cabreiro, com o pé atrás, né, preocupados que se o governo aumentar os gastos públicos, ele dê calote na dívida, né? O risco Brasil sobe e ele vem dar calote na dívida pública. Uma dívida que o governo brasileiro sempre paga, né? Consome mais ou menos 41% do nosso PIB, e é o dinheiro que é pagado, né? Vai servir para pagar juros para rentistas, né? Pessoas que investem em bolsa, em papéis, títulos de dívida da União. E para a gente não muda muita coisa, né? Acabamos empobrecendo sempre mais, mas para essas pessoas, eles ficam preocupados nisso. Porque para a gente seria uma boa pegar e investir em infraestrutura, é, aumentar programas sociais, mas não tirar de quem também não tem muito. Por exemplo, tirar da classe média baixa, classe média, né, que não é tão alta, né, colocando alguns tributos e mais impostos em cima dessas pessoas, acabando aí com restituição que eles têm aí do imposto de renda em cima aí de planos de saúde, em cima de pagamentos aí de mensalidades de escolas para os, né, escolas particulares para os seus filhos, né, tributação em cima de compra de qualquer mercadoria pela internet, né, essa tributação, e aumento também no, na venda de livros, 12% em cima de cada livro. Imagina, o Brasil já não lê muito e eles querem que o Brasil não leia, né, mais nada, praticamente, né. E você tem a questão também aí de não tributar aí as grandes fortunas, né, os grandes empresários, os grandes banqueiros, né, as propriedades privadas, né, que são muito grandes aí, e eles não mexem nesse pessoal, né, para eles é tudo, pra gente é nada. E para vocês verem, a gente, né, sempre pagando o pato, né, sempre pagando o pato, eles, né, não sabem, né, criar nada que, por exemplo, criar postos de trabalho, frentes de trabalho para realmente, né, poder aquisitivo, mas, né, e o país produza, né, e aí a roda da economia gira, né, daí é para o governo pegar e até imprimir papel também, imprimir moeda para pagar esse novo programa, né, logicamente criando postos de trabalho também, né, não geraria inflação, mas não, eles, né, preferem sempre fazer ao contrário, né, infelizmente. Sertanejo Eduardo Costa arrepende-se da adesão ao bolsonarismo. Fui um desequilibrado. O sertanejo Eduardo Costa afirmou que reviu seus pensamentos políticos e não segue mais quaisquer ideologias. Ele, que já demonstrou apoio a Jair Bolsonaro, disse que se arrepende de algumas das suas declarações. Então, não da gente pegar e ficar surpreso, né? Boa parte dessas pessoas, né, sertanejo, né, do meio sertanejo, eles apoiam o bolsonarismo. Não sei se é por falta de conhecimento, né? Se também por má fé, né? Se agem mal intencionados para apoiar uma pessoa que não é de hoje, que é desequilibrado, que é anti-pobre, ele já disse várias vezes, né? Um preconceituoso, um falastrão, né? Um demagogo, é tudo que a gente possa, né, imaginar. E ele, né, já deixou isso bem claro em todas as suas declarações contra negros, índios, mulheres, né, os LGBTs. Então, infelizmente, essas pessoas que o apoiam, né,
ou elas são muito leigas, né, muito inocentes, ou elas são más, né, são mal intencionadas, elas são iguais a ele, né? O presidente da República não parece praticamente um espelho, né, uma imagem dessas pessoas, certo? Eu quero agradecer, pessoal, a todos vocês aí, né, desejar a todos uma ótima tarde, né, muito obrigado aí. Se vocês puderem aí, né, dar uma curtida aí no vídeo aí, compartilhar aí, eu agradeço. Boa tarde, até mais.